aqui é a água em volta do bueiro, né? Ó, tem um ponto aqui, ó. Vem pra cá. Senhores, vamos nós. Desculpe meu atraso. Oi, alguém falou não? Diga, Matheus. Não, tá só rindo aí. Tá, né? Não tem aquele memezinho que é o bueiro aqui e a água ao redor do bueiro? Aí o cara fala assim, pessoal, eu só queria meio décimo, tá vendo? É o meio décimo dali, ó. Então, Tá. deixa-me no final, né? O negócio tem que ser assim, ó. Vamos lá, senhores. Vamos trocar de assunto. Vamos mudar aqui de conteúdo. Deixa só eu abrir o Colab Web, que eu não abri o Colab Web, tá? Professor, Rapidinho, gente. Pode falar. professor, antes de começar, o senhor poderia disponibilizar algum arquivo de teste? Ah, da memória? E eu tenho o meu grandão, aquele padrão que tá lá para testar, que é o que tem 32 ou 36 mil entradas, estou na dúvida agora. Eu posso pegar o meu código aqui e fazer uma modificação. Depois tu só me lembra, tá, Luísio, que eu faço isso. Hoje não, amanhã tu manda lá no grupo, lá no Telegram, para eu lembrar. Que aí eu paro rapidinho e faço isso. Eu faço essa porque, troca. É porque, tipo, eu não sei se o que eu fiz tá certo, sabe? Tá, não, beleza, pronto. Que aí eu faço isso, eu pego meu grandão, aí eu tenho ele todo salvo aqui, aí eu executo meu grandão, vejo bonitinho, aí executo pequenininho. E aí eu ponho aqui na minha planilha para testar, só para ficar certinho. Então vamos nós, senhores. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu guia. Vamos trocar de assunto. Vamos sair aí de... Pode falar. Como é que estão os trabalhos, no geral, então, assim? ontem eu recebi o último trabalho, aí hoje de manhã eu tinha me programado para começar a corrigir. Aí eu fui participar de uma reunião aqui de projeto, que não deu tudo errado, porque eu não conseguia entrar na sala do Meet, do Teams. Não sei o que aconteceu, eu não conseguia, aparecia, como é que é? Você será avisado quando a reunião começar. E o pessoal, nós estamos na sala, e eu não conseguia entrar na sala. Aí eu resolvi reiniciar a minha máquina, atualizei o aplicativo do Teams, tudo bonitinho. E a aula que eu preparei ontem, preparei a minha aula todinha ontem, de hoje, eu comecei a apagar uns bagulhos na lixeira e eu apaguei a aula junto. Aí quando deu 10h40, que eu reiniciei a máquina, que eu peguei um monte de coisa, digo, não, deixa eu colocar a aula no Colab Web, aí eu chego lá no Colab Web, procura o PDF 18. Aí cadê o PDF 18? Aí não acho, digo, égua. Aí voltei para a máquina aqui, procurei, e não achava o PDF 18. Aí eu tentei recuperar a minha lixeira, mas não, já tinha apagado mesmo. Tinha que recuperar todo o disco, ia demorar muito mais tempo, aí eu passei o resto da manhã fazendo a aula de até agora à tarde, desculpa, tá? Aí eu nem toquei nos trabalhos de vocês. Amanhã eu tento acordar cedo aqui para fazer isso, mas eu me perdi aqui com esse negócio de eu ter que refazer a aula. Eu apaguei sem querer e a culpa foi minha. Tá? Mas aí amanhã eu já começo a fazer as correções, aí eu vou avisando. Aí, se tiver alguma coisa errada, eu vou comunicando para vocês. Tá? Beleza. Então vamos mudar de gerência, né? Entrar na terceira gerência agora, que é a de entrada e saída. Vocês vão ver que é um conteúdo bem tranquilo, né? Não tem muito o que imaginar, muito o que pensar, né? E tá de novo naquele padrão. A função da gerência de entrada e saída, ela é dar suporte, né, para o funcionamento da nossa tarefa, né, do nosso processo. Então, ela é que vai ajudar ali o nosso programa a ler um conteúdo, a receber um conteúdo, esse tipo de coisa lá. Então, basicamente, o conteúdo ele se divide em dois focos, digamos assim, né? O gerenciamento de entrada e saída, pensando no lado do hardware e depois pensando no lado do software, tá? Então, vamos embora começar com o hardware, que é mais, acho que é mais tranquilo ou mais fácil. Né? A primeira coisa é entender como é que o negócio está contextualizado. Então, a gerência de entrada e saída é aquilo que a gente vai, de fato, entender ali como dispositivo de entrada e saída. O que a gente está acostumado a conhecer como periféricos. Né? A gente sabe que o nosso computador tem memória, processador, aquele cacareco todo, e toda aquela parte mais externa, né, que fazem ali interação com o usuário, que permitem leitura e escrita de dados, impressão, né, captura de áudio, de vídeo, né, comunicação, isso que a gente conhece como periférico, né, como dispositivo de entrada e saída. Então, teclado,
mouse, monitor, a tela aqui. Eu acho que até o exemplo que tem no livro do Mazieiro é até melhor, porque é um mobile, né? Um celular. E aí a gente entende melhor ou percebe melhor a importância do dispositivo, né? De entrada e de saída. Então, se a gente tiver aqui o celular como padrão, a primeira coisa que a gente vai ver é a tela, que é um dispositivo de, nesse caso, tanto entrada quanto saída. Né? Porque embaixo da tela de exibição tem a tela de toque também ali, né? Tem os sensores onde você está tocando para inserir dados e tem a tela que está te exibindo o conteúdo. Você vai ter câmera para você gravar foto, fazer vídeo. Tem LEDzinho para poder você usar como flash, usar como lanterna. Tem alto-falante para saída de som. Tem os botões ali para você fazer entrada de informações, tem bússola, vai embora. Você vai imaginar, você vai olhar para o seu dispositivo móvel e vai imaginar e vai perceber que ele tem um monte de periféricos que ajudam, que contribuem para o funcionamento tanto do hardware como um todo, como do sistema operacional e dos aplicativos que estão ali. Tá? Então, essa é a visão da gerência de entrada e saída. Ela vai meio que coordenar, né, a entrada de informação, a saída de informação através desses dispositivos, né, que estão agregados aí ao sistema operacional, tá bom? Então, quais são esses componentes, digamos assim, né, que fazem parte da gerência de entrada e saída? Então, assim, basicamente o que nós temos são sensores e são atuadores. Né? Então, assim, quando a gente faz entrada de informação, tem um sensor, né, em algum ponto do nosso dispositivo que vai fazer essa conversão desse toque, sei lá, pressionamento de teclado, né? Geralmente é uma ação que envolve algum elemento físico ou químico e que isso vai ser convertido como sinal elétrico, analógico, né? Para poder depois virar digital dentro lá do nosso computador. Gente, se tiver muito barulho, é que vocês estão ouvindo aí, mas está uma chuva torrencial aqui, um barulhão. Se não estiver atrapalhando, me avisem que eu tento me isolar um pouquinho mais aqui. Então, assim, microfone, o nosso teclado com aquelas borboletinhas lá, a parte de pressionar, o diodo que faz leitura, né? Todos esses aí, eles são considerados como sensores, né? Eles estão convertendo uma informação, né, externa, física, química, em algum tipo de sinal elétrico que depois vai ser analógico, que vai ser convertido para digital e de fato vai ser entendido lá no nosso computador, no nosso sistema de computação, tá? Então, assim, o sinal que o nosso sensor fornece, ele vai ser aplicado ali a um conversor analógico digital. Vocês devem conhecer muito mais do que eu, já que são de engenharia da computação, e é esse cara que vai, de fato, fazer a transformação disso aí em bits, em bytes, em algo do tipo ali. Tá? Então, é isso que a gente vai utilizar. Né? A gente pressiona o teclado, é uma ação física, digamos assim, né? Esse negócio é convertido, a gente lá no final tem a letra A, a letra S armazenado. A gente fala alguma coisa aqui no nosso microfone e isso é convertido também para sinal digital em algum momento. Tudo bem? Acho que é isso. Vocês conhecem muito mais do que eu, já que estão na área de engenharia, já devem ter pago cadeiras muito mais aprofundadas sobre isso aí. No lado da saída é o inverso, né? A gente agora quer enviar a informação do nosso processador, né, para o nosso usuário final, para um controlador de saída, para o nosso periférico, né? Obviamente, tanto a entrada quanto a saída, ela é feita via barramento, né? E aí, de novo, o conteúdo que foi gerado pelo processador, ele é armazenado num buffer, né, do nosso controlador, do dispositivo ali. Aí isso vai ser convertido em sinal elétrico analógico, né? Agora por um conversor contrário, digital analógico, né? E aí isso de fato vai ser então aplicado num atuador que vai converter isso para um efeito físico perceptível ao nosso usuário. Né? Então ali a gente mandou imprimir alguma coisa, isso vai ser a cabeça de impressão ali, imprimindo tinta, laser, o que for lá no papel. Né? Alto-falante reverberando o som, a tela exibindo o conteúdo. Então, assim, basicamente o que nós temos são sensores, né, que atuam para fazer a entrada
e os atuadores que atuam ali para exibição das mais corretas saídas. Acho que também vocês conhecem isso aí mais do que eu, não vou nem me estudar. Se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Por favor. E aí, só para dar um exemplo mais prático, né, de um funcionamento de entrada e saída, com aqui um microfone, né? Alguém está falando, é um sinal analógico, mas se aqui vai se passar por um amplificador, pelo conversor áudio digital, vira digital, vai para um buffer, e aí vai, de fato, bater ali no nosso barramento de controle, né? De dados, e aí isso vai, de fato, chegar na CPU, onde vai ser processado. A mesma coisa, o inverso, né? Eu tenho que fazer o envio agora daquilo que eu falei para o meu microfone, que é o meu atuador, então os dados saem da CPU até chegar no nosso controlador de barramento ali, ele vai mandar para o dispositivo de novo, vai ter um buffer que recebe aquela informação, converte agora digital para analógico, e leva aquilo para um amplificador, por exemplo, e aí a nossa saída sai como um todo, né? E tem aqui um microcontrolador no meio disso tudo, que é o que vai controlar aquele periférico, aquele dispositivo, né? E com certeza esse microcontrolador vai ter um firmware, né? Um códigozinho que mantém ele funcionando, operando tanto a parte mais hardware quanto a parte mais software desse nosso dispositivo. Eu acho que até aí os senhores dominam bem, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam aí, por favor, tá? E aí, obviamente, a gente chega aí em hardwares mais modernos ou mais complexos, né? Como discos rígidos, placas de redes, placas gráficas, que além de ter o seu microcontrolador interno, elas também têm processadores, né? Que vão fazer o gerenciamento mais exaustivo. Você pegar uma GPU ali, uma placa de vídeo com GPU, ela tem um processador só dela para tratar melhor, né, o processamento de entrada e de saída, né? E como eu falei, esse tipo de hardware ele acaba tendo um código, né, que controla esse microprocessador ou esse processador, né, que é denominado de firmware, que está ali gerenciando aquilo ali. O firmware ele é independente do SO, mas ele é dependente de fato do hardware, né? Então tem um firmware para cada tipo de hardware que eu tô registrando ali, né? E o firmware só faz de fato as operações que o hardware entende. E ele só vai fazer aquilo que o SO demandar para ele, aquilo que ele de fato tiver capacidade de fazer e foi programado para fazer. Tá bom? Acho que até aqui está tudo tranquilo, né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente entendeu que a agência de entrada e saída, na parte do hardware, é feita por periféricos, né? E vimos aí como é que esses caras vão estar meio que organizados ou preparados. Aí a questão é, fisicamente mesmo, como é que esse negócio funciona, né? Ainda agorinha na figura aqui de cima, tinha a ideia do barramento, né? Eu tenho aqui o meu dispositivo com o seu controlador e eu tinha aqui um barramento, né, que fazia a interação desse meu dispositivo, desse meu controlador, com a minha CPU. Então a gente chega agora na parte que é o barramento de acesso, né? Então é o barramento, como está na figura lá em cima, que faz a ligação, né, dos dispositivos de entrada e saída, dos periféricos, com o nosso computador. Antigamente, muito antigamente, isso era feito com fios. Então eu tinha um fio que ligava o meu controlador, o meu leitor de disco com a CPU. O negócio era fio mesmo, molhos de fios. Há um bom tempo que esse negócio agora é feito por controladores, né, hardware, que são agregados ao chipset da placa-mãe. Então, na placa-mãe, nós temos esses controladores de barramento. São dois, a North Bridge e a South Bridge. Tá? Então, basicamente, qualquer sistema de computação, né, quando se fala em barramento, tem dois barramentos principais ali, ou dois controladores de barramento, digamos assim, né, que estão agregados ao chipset da placa-mãe. Tá? Então, a placa-mãe já tem ali esses caras funcionando e sabe basicamente como é que eles atuam. O primeiro, que é a North Bridge, ele é responsável por permitir acesso à memória RAM, né? E também é um cara que controla dispositivos de alta velocidade. Tá? Então, assim, eu quero acessar a memória RAM,
a minha informação, o meu endereçamento, ele tem que passar pela Northbridge, né? Eu tenho um dispositivo de alta velocidade, né? Uma placa de vídeo, algo mais muito veloz, que exige muita demanda de velocidade, que processa informação em alta velocidade. Então, a Northbridge tem alguns barramentos dedicados somente para isso, né? Como os AGPs ali para a parte gráfica e o famoso PCI para poder rede, algo do tipo assim. A Southbridge, né, é aquela que vai trabalhar com dispositivos já mais lentos, né, de baixa ou média velocidade, porta serial, porta paralela, porta USB, porta PCI, porta SATA, então assim vai, né? Então, para dispositivos velozes, eles vão ser interligados com a Northbridge. Para aqueles mais lentos, eles vão trabalhar com a Southbridge. Tá? É basicamente essa a interação das duas. A Southbridge, como ela interage com os dispositivos, os hardwares mais lentos, né? Ela interage com aqueles componentes ali, placa de vídeo, placa de áudio, aquelas que são integradas mesmo ao chipset da placa-mãe, né? Que fazem parte da placa-mãe, o famoso onboard ali, né? Só que elas também interagem com os controladores de DMA, né? Que é o acesso direto à memória, que a gente vai ver daqui a pouco ali, com a parte do relógio, né, que vai gerar o nosso quantum, com a energia e também com a memória que está lá para BIOS, aquela que quando a máquina inicia, o negócio funciona. Tá? Então, assim, tudo aquilo que é mais lento está com a Southbridge, mas não dá para menosprezá-la, porque ela trabalha com coisas menos velozes. Ela trabalha com coisas menos velozes, mas que funcionam tão bem quanto as coisas mais velozes. Tá? E sempre que o processador ele quer falar com a Southbridge, ele precisa primeiro falar com a Northbridge. Então, ele fala com a North, fala, eu quero falar com um controlador de USB que está lá embaixo. Então, você fala comigo que eu vou lhe passar para a Southbridge e ele é que vai lhe passar para o controlador de USB que está ali embaixo. É mais ou menos isso aqui, ó, né? O nosso processador está aqui, né? Topo da cadeia, da figura. Tem aqui a Northbridge, né, que vai trabalhar direto com a memória, né? Então, os canais da nossa memória DDR ali estão aqui ligados à Northbridge. As placas do tipo de velozes ali, PCI, AGP, estão também ligadas com ela aqui. Aí eu tenho um canal de comunicação, né, um outro barramento para fazer a ligação da Northbridge com a Southbridge. Aí nela tem os I/Os de forma geral, a BIOS, né, outros controladores, internet, áudio, energia e assim vai, né? Tudo que você imaginar está aqui. Então, é mais ou menos esse o funcionamento, a organização do que está acontecendo. Tudo bem, gente? Tranquilos aí? Posso continuar? Sim, então tá. Então vamos embora lá. Então vou continuar aqui. Vocês perceberam, né, que a ideia desses barramentos ele está literalmente vinculado à velocidade do dispositivo, né? A Northbridge trabalha com aquilo que é mais veloz, digamos assim, e que vai conseguir enviar e receber dados numa maior velocidade, e a Southbridge trabalha com as coisas mais lentinhas, digamos assim, né? A PCI convencional, um disco SATA, USB, teclado, mouse, e vai embora, né? Aquelas coisas. Tem até disco flop aqui, pelo amor de Deus, a figura é antiga, hein? Né? Então tem as coisas. Pode falar. Existe um tipo de delay para que existe a integração entre a Northbridge e o Southbridge? Porque, E, tipo, se tiver e, que controlar uma coisa da Southbridge, a Northbridge seria muito rápida para conseguir alguma coisa. então, geralmente esses caras são implementados com controle de fluxo. Eles têm buffers, né, onde você vai colocando o conteúdo, toda como é que é o nome? Toda a criação de dispositivo, ela envolve isso. Tem mais ou menos aqui naquela figura aqui de cima. Deixa eu só voltar rapidinho, Odalise, só para poder deixar até mais claro. Aqui, ó, pronto, ó. Né? Geralmente qualquer dispositivo ele vai ter algum tipo de buffer ou buffers para justamente fazer isso, seja para poder armazenar um conteúdo por
um momento, algo do tipo assim, só por questão mesmo de estar fazendo conversões ainda, ou literalmente para controle de fluxo, né? Então, assim, eu não vou te dizer que tem, mas é muito provável que dentro da Northbridge, lá dessa área, desse chipset que tem lá dentro dele, ele tenha buffers para fazer isso, para controlar, né? Para dizer assim, olha, eu quero me comunicar com a porta USB. E aí o cara chega lá com a Northbridge, vamos supor aqui, a 10 gigabits por segundo, né? E a nossa USB responde a 100 megas por segundo. Bem justo da comparação, tá? Então, assim, como ele vai enviar a informação muito mais devagar do que a Northbridge consegue receber, você imagina que ele está copiando ali, ele colocou 100 mega, ele está colocando o 200 mega, está no 150 ali, aí a Northbridge foi lá e pegou tudo de uma vez só, né? Então, pegou o conteúdo incompleto. Então, geralmente tem buffers que funcionam para gerenciar esse controle, tá? Então, como eles gerenciam dispositivos diferentes, eu não me surpreendo, né? Não vou te dizer que tem, mas é muito provável que dentro da implementação de cada um tenham buffers para fazer controle de fluxo. Não sei se são buffers vinculados a cada linha do barramento, tá? Ou se são buffers mais genéricos, né? Eu apostaria que talvez tenham buffers para cada linha de barramento. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 entradas PCI Express, eu teria 4 buffers, uma para cada linha. Se eu tenho 4, a GPU é a mesma coisa. Se eu tenho, sei lá, 12 ligações com a Southbridge, eu teria 12 buffers para poder fazer isso também, para poder manter esse controle e fazer esse controle de fluxo, tá? Então, continuando, né, o que define o uso do barramento e o dispositivo ficou claramente que é a velocidade, né? É a velocidade com a qual o dispositivo ele trabalha, né? E aí a gente vai ver aquele dispositivo que funciona com bytes por segundo, que é algo muito simplesinho, teclado, mouse, aqueles caras que trafegam gigabytes por segundo, discos de alto desempenho, né, que estão rodando ali em terabytes com RAID, algo do tipo assim, placas gráficas, né, uma placa de rede ultra poderosa. Então, assim, a velocidade do dispositivo, né, a velocidade com a qual o dispositivo transfere informação é que define basicamente como é que ele vai ficar organizado no nosso sistema de computação, né? Então, a Southbridge e a Northbridge, elas existem para poder abraçar, né, ou gerenciar isso aí. Então, aqui tem um exemplozinho que eu acho que não está muito novo, ou acho que é novo, né, do dispositivo e da velocidade média desse dispositivo. Então, um teclado, né, ó, a velocidade dele é de 10 bytes por segundo. Né, um mouse ótico, né, ele consegue transferir informação de 100 bytes por segundo. Já ali um sensor de infravermelho, 14K. Né, e aí o negócio vai aumentando, né, uma interface paralela ali para sei lá, para uma impressora, algo do tipo assim, 125. Né, uma interface de áudio digital simplificada, 384. Uma placa de rede Fast Ethernet, que era das primeiras lá, 11.6, que era na teoria daria 10. Hoje o negócio é gigabit Ethernet, né? Ó. A gigabit, ó, tem uma velocidade de 116 megabits. Né? Não tem giga porque tem colisão, aquele negócio todo lá. E mais a divisão por 8. E assim vai. Então, assim, os dispositivos eles têm velocidades diferentes, né? E é por isso que o nosso barramento ele foi organizado dessa forma para tentar atender os dispositivos da melhor forma possível. Tá bom? Tranquilos? Então, fechamos a ideia do barramento, né? E vamos agora à parte da interface de acesso, né? Já que a gente sabe que os dispositivos funcionam de formas diferentes, têm velocidades diferentes, eles vão também apresentar formas de acessá-los que são diferentes, né? Então, a interface de acesso ela vai definir, né, basicamente como é que a gente vai conseguir acessar, configurar e enviar dados para um dispositivo ou por um dispositivo, né? Então, cada dispositivo, cada fabricante ou cada classe de dispositivo, né, tem a sua forma de configuração ou forma de confecção, digamos assim. Então, assim, via de regra, o que todo dispositivo faz, ele oferece portas de entrada e saída, né?
são registradores que ficam acessíveis lá pelo nosso barramento, né? Então, o barramento lá, pela North Bridge, pela South Bridge, né? O cara não chega direto lá no hardware, não. A informação está num buffer, esse buffer vai alimentando registradores, e aí o barramento fica lá lendo, pegando, né? Copiando, colando, né? Como é que é? Fica removendo, consumindo conteúdo, e o dispositivo produzindo conteúdo, consumindo e produzindo, e aí a leitura vai acontecendo. E aí, essas portas de entrada e saída, elas são basicamente divididas, classificadas em 4 tipos de porta. Uma porta para entrar a informação e a para sair. Isso ninguém vai discutir muita coisa, né? É uma porta onde está entrando informação, onde está saindo informação. Tem as portas de status, que ajudam a saber como é que está o dispositivo, como é que ele está operando, né? Ele está funcionando corretamente, ele tem algum tipo de problema. Então, tem uma porta para tentar descobrir o status do dispositivo, e tem as portas de controle, né? Onde você vai pedir parâmetros de configuração. Olha, eu não quero receber mais agora a 10 bytes por segundo, eu quero receber a 20. Então, eu vou lá e altero algo desse tipo, tá? Uma situação hipotética, mas só para provar que os próprios dispositivos eles têm interfaces, portas que permitem isso aí. Então, qualquer dispositivo vai ter porta de entrada de informação, saída de informação, portas para status e portas também para poder fazer o controle. Então, é basicamente isso aqui, né? O nosso dispositivo vai ter ali o controlador dele, digamos assim, né? A placa, a parte da placa lá, e aí eu tenho uma porta ou portas para enviar informação para o processador, eu tenho portas para receber informação do processador, eu tenho portas para enviar status, né, a CPU, e eu tenho portas para receber controles da CPU. Né? Percebam que elas são portas unidirecionais, e é isso que é interessante. Não dá para ter portas únicas de entrada e saída? Daria, mas aí eu ia ter que controlar fluxo. Né? Se eu tenho portas que são unidirecionais, eu suponho que as portas de entrada de dados é do meu dispositivo para minha CPU. As de saída é da CPU para o controlador. Né? A de status é o meu controlador avisando a CPU, que ele pode ter recebido um controle perguntando como é que tu tá? E aí ele devolveu o status aqui. Ou ele recebeu, de fato, uma requisição, uma solicitação de configuração. Tá? E aí, abaixo do controlador, é de fato mesmo o hardware daquele dispositivo. Tudo bem, gente? Então, vamos nós. Né? Já que temos a ideia das interfaces, né, de acesso, portas para entrada, portas para saída, para status e para controle, tem que definir agora como é que a gente vai endereçar essas portas. Como é que eu sei que uma porta é uma porta de entrada? Como é que eu sei que é uma porta de saída, de status de controle? E qual é o endereço dela? Como é que eu acesso ela? Como é que eu sei que a minha porta USB de entrada é o endereço ABCD? Então, de novo, tem basicamente duas formas de fazer o endereçamento. Duas ou três, estou na dúvida agora. A primeira forma de gerar um endereçamento de portas é fazendo um mapeamento mesmo das portas de entrada e saída. Né? Então, assim, eu tenho ali uma interface onde o processador ele usa instruções, né, que ele consegue fazer esse mapeamento. Tá? Então, assim, vamos mapear as portas de entrada e saída usando uma função, né, uma instrução que o próprio processador tem. Então, a família Intel de processadores trabalha com duas instruções. O INREGPORT, né? Então, o IN portas de entrada, então ele lê o valor presente na porta tal, né? E vai pegar esse conteúdo e salvar esse conteúdo do registrador reg tal. Né? A mesma coisa eu tenho ali o out. Né? Eu vou escrever agora um conteúdo na porta tal, e esse valor ele hoje está lá no registrador tal. Então, assim, tem um mecanismo, instruções, né, que o próprio processador conhece, que são específicas para fazer esse controle de entrada e saída. Então, na hora que o controlador subiu, apareceu ali, né,
já vai ter lá, ele vai começar a fazer o mapeamento dessas portas todinhas, e aí ele consegue fazer o controle, né, pedir para salvar um conteúdo, para ler um conteúdo. A outra ideia não, desculpa, ainda continua aqui. Essa ideia de porta mapeada, o que se faz é gerar uma espécie de espaço de endereçamento, né, onde cada dispositivo ele tem uma faixa de endereços ou uma faixa para portas que ele pode utilizar. Aí, geralmente, o padrão é trabalhar de 0 a 64K. Então, você tem um espaço em memória de 64K que você usa para poder armazenar os endereços dos dispositivos ou das portas dos dispositivos. Tá? Essa figura aqui não é a figura que está no livro do Mazieiro de agora. Tá? É uma figura mais antiga, né? Que eu queria, de fato, mostrar como o negócio antigamente estava lá. Do Mazieiro é mais bonitinha. Então, você tinha endereços aqui ó, do 0060H até o 0064H só para você registrar teclados e mouses. Então, se eu tinha um teclado e um mouse PS2, que eu acho que ninguém usa mais mouse PS2 hoje em dia, eu tinha uma faixa de endereços onde o meu teclado chegava lá e ele se registrava. Né? Ele só poderia entrar e receber o endereço entre 0060H em hexadecimal a 0064. Aí um barramento primário para disco IDE, um barramento secundário, um relógio, porta serial, porta paralela. Então, assim, cada dispositivo que era conectado ao sistema de computação, ele se encaixava, ele tinha uma faixa de endereçamento disponível para ele, e aí ele assumia a posição 1, posição 2, 60, 61, 62, 63, 64, algo do tipo assim. Tá bom? A outra ideia, né, já é fazer o mapeamento em memória. Né? Em vez de trabalhar com portas, eu faço um mapeamento diretamente na memória. E aí, esse tipo de mapeamento de dispositivo, de porta de dispositivo, ele é muito utilizado para interfaces gráficas e interfaces de rede. Tá? Então, assim, aquilo menos veloz, vamos chamar assim, né, ou mais usual, fica usando o mapeamento de porta, de fato. E aquilo que é mais veloz, ou que tem uma interação muito maior, o mapeamento é direto na memória. Né? Então, assim, não se ocupa, né, espaço nenhum na memória para armazenar a porta, porque são dispositivos mais velozes, digamos assim, né? E essas portas agora, esse endereçamento, eles agora são partes da memória de fato. Né? E aí eles são lidos, né? O conteúdo deles é lido e escrito, né? Com as instruções normais, convencionais, comuns, que se usa para ler e escrever conteúdo na memória. Né? Então, assim, eu tenho uma região de memória que ela representa a minha placa gráfica. Eu tenho uma região de memória que representa a minha placa de rede, e o negócio funciona assim. Tá? Acaba sendo muito mais eficiente do que eu ter um endereço físico, digamos assim, registrado, e trabalhar com aquele esquema das interrupções direto desse endereço. Né? Se eu consigo interromper direto na memória, é muito mais eficiente o tratamento. Eu vou já explicar isso que eu falei aqui da memória. O último caso, né, que aí eu acho que é o caso daquilo que é muito moderno, é você ter um hardware independente, né, junto ali com o teu dispositivo, né, que esse hardware, esse processador, via de regra, é o cara que define o endereçamento, que é o caso das GPUs. Né? As placas de vídeo com GPU ali, eu tenho uma GPU, eu tenho um hardware independente que é dedicado a esse processamento que a placa de vídeo faz, de renderização, o que seja lá, né? E é esse hardware que se comunica diretamente com o processador. Tá? Ele não precisa estar armazenado em nenhum canto, ele se comunica direto com o processador. E então, a comunicação é ainda mais eficiente e muito mais veloz. Né? A gente vai cortando os intermediários. Aquilo que é mais lento, a gente coloca nas portas. Aquilo que é mais ou menos interessante e veloz pode ficar direto na memória. E se o negócio é muito top ou muito complexo, digamos assim, ele vai acabar utilizando um hardware independente. Obviamente, tem dispositivos que se perdem nesse processo aí. Né?
se você for pensar como é que você vai colocar um sensor de um GPS no teu dispositivo, como é que ele fica? Tá? Então, assim, ele vai ser colocado, tem um hardware só para ele, ou ele vai ser alocado como porta, isso acontece. Tá? Então, tem umas questões aí de nem todos os tipos de dispositivos eles conseguem um endereçamento bonitinho, padrão. Né? Eles podem ser endereçados via porta, que acaba deixando eles mais lentos, ou pode tentar endereçá-lo via memória e pode ser que não tenha demanda para tudo isso. Tá? Cheguei na parte que eu queria falar, que era a parte das interrupções. Deixa eu só... Alguém falou alguma coisa aqui? Desculpa, eu não vi, gente. Acho que não, professor. Não, tá. Que para mim tinha aparecido aqui uma quase mensagem aqui quando eu vi. Então, assim, o que acontece? Toda vez que o controlador do meu dispositivo, né, ele tem que informar uma ação, alguma coisa, uma informação para o processador, ele vai gerar uma interrupção, né, uma requisição de interrupção, a famosa IRQ, né, Interrupt Request. Então, toda vez que algo acontece no meu dispositivo, ele tem que se comunicar com o processador, ou seja, para enviar um dado, ele é obrigado a levantar uma interrupção. Ele faz uma requisição de interrupção para dizer isso aí. E aí, geralmente, o que se faz para ser mais fácil é casar a interrupção com o dispositivo. Então, se é uma interrupção 1, vem do teclado. Se a interrupção é a 12, de novo, é a tabela antiga, tá? Ela vem do mouse padrão PS2. Se é uma interrupção 14, ela está vindo do barramento, né? Porque senão teria que ficar tentando descobrir qual é o dispositivo que mandou aquela interrupção. Quando você faz esse casamento de dispositivo com interrupção, o tratamento acaba sendo muito mais eficiente. Mas a questão é, toda vez que o dispositivo precisa se comunicar com o processador e informar alguma coisa, ele é obrigado a gerar uma requisição. Tá, tudo bem, Vitor, até aí tranquilo. O que esse negócio significa? Significa isso aqui. Exemplo clássico de um teclado. Então, eu tenho a minha CPU, onde na minha CPU eu tenho uma tarefa. Né? Eu tenho um processo aqui, um programa que está em execução. E aí ele está seguindo a sua execução normal, ele está ali, como é que é, lépido e fagueiro, né, trabalhando, e aí, pô, alguém pressiona o teclado, né, ou mexeu no mouse, tá? Essa questão de pressionar uma tecla ou mexer no mouse, que eu estou fazendo aqui, automaticamente, né, é o conteúdo físico que está aqui, eu apertei a letra A, por exemplo, e esse conteúdo da letra A, ele foi enviado aqui para o meu bufferzinho. E esse ato de colocar um conteúdo, né, fazer aquela transição de um sensor, de algo físico, né, de um impulso externo para virar algo digital, vai fazer com que o controlador do meu teclado aqui, ele gere uma interrupção. Eu digo, CPU, o usuário lá, o Feitosa, pressionou a tecla A. Aí a CPU, então tá, né? Já que ele pressionou a tecla A, eu gerei uma interrupção para isso aqui, gerei uma IRQ para avisar a CPU, vai dizer assim, o programa, segura aí, dá uma paradinha, vamos aqui, ó. Eu vou te tirar daqui, sugerir a tua execução, salvar o teu contexto para tratar essa requisição que cheguei aqui. Então eu faço um desvio da minha execução para uma rotina que vai fazer esse tratamento de interrupção. Tá? O que significa essa rotina aqui? Que o conteúdo que foi armazenado no buffer do meu controlador, ele vai ser enviado para um buffer, né? Vai ser enviado para a CPU, para uma região de memória, um buffer, o que seja, da minha CPU, né? Utilizando aquele conceito de porta aqui. Né? Aí esse conteúdo ele é transferido para a memória, né? E aí a CPU fala, pronto, recebi, o programa volta a funcionar de novo. Então, toda vez que alguém pressiona uma tecla, pressionei uma tecla, pressionei uma tecla, pressionei uma tecla, esse processo aqui acontece. Aquele programa que está em execução, aquela tarefa ali, ela é interrompida para que aconteça o tratamento de interrupções dela aqui. Tá? Toda e qualquer vez isso acontece. O que acontece? Né? É que, você imagina... Alguém ia perguntar? É uma coisa só.
Como é que seria a interação disso com threads? Eu poderia ter uma thread para tratar a interrupção, caso não seja necessariamente essa primeira rotina de execução normal, com dependência do Então, teclado? não, mas é que tá aqui, ó. Toda vez que chega uma requisição, uma IRQ, né, que é uma interrupção de dispositivo, ela já vem aqui, ó, identificado, ó. Eu sei qual é o dispositivo. Então, a minha IRQ aqui, ela já vem dizendo que ela é do teclado. Então, quando ele chega aqui, ele já automaticamente já sabe que ele vai chamar uma rotina de tratamento de interrupção para teclado. Tá? Então, como ela já vem identificada, ele já sabe qual tratar aqui. Vai independer se for thread, se for processo. Chegou uma interrupção, o negócio para. Se eu tiver 4 núcleos funcionando, aí tudo pode ser que um núcleo continue funcionando, o outro núcleo pare para poder atender aquela minha requisição, tá? Mas a ideia é que toda operação, toda solicitação feita pelo dispositivo, ela precisa ser tratada por uma rotina, né? E para acessar a rotina, a gente precisa interromper a execução do programa. Então você imagina que a troca de contexto ela rola doida, né? O cara executa um pouquinho e troca de contexto, trata. Para solucionar isso, porque você imagina que num sistema de computação você vai ter 100, 1000, sei lá, 1 milhão de interrupções num minuto, né? O negócio é muito, ia ser muito complicado, né, fazer esse negócio. Então, os hardwares de hoje, né, eles já têm agora controladores de interrupção, tá? Então, o que se tem hoje já no chipset da minha placa-mãe ou do meu processador, eu já venho com controladores de interrupção, né, para que isso seja muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, eu já tenho ali um hardwarezinho, né, onde eu já tenho embutido nele o código para tratamento da minha interrupção, né? Aí o negócio fica mais tranquilo. Então, assim, o que que acontece quando um teclado é pressionado? Eu copio o conteúdo do buffer do controlador para a memória. Beleza. O que que acontece quando... E assim vai. Então, ele já salva, né, a função básica para cada tipo de dispositivo e aí isso fica lá registrado e aí o funcionamento acaba sendo muito mais rápido. É por isso que você vê aí o SO trabalhando, todo mundo, você está digitando aquele cacareco de coisa aqui e o bicho não está travado, né? Você imagina que o negócio seria muito, muito cruel se a cada tecla que tu pressiona aqui, o negócio desse aquela piscadinha, assim, agora, não vai, né? Então é muito rápido porque a forma como se trata ela é eficiente. Ela está vinculada ao chipset do nosso computador. Então, é basicamente, né, isso aqui, né? Que você vai ter um controlador de interrupções agora, né? Um hardware dedicado para isso. E aí todos os controladores de device, dispositivos, agora de periféricos, falam com esse cara aqui, né? Eles de fato não falam diretamente com a CPU. Você imaginou, e o negócio vai ficar doido, né? Se fosse tratar esse carinha aqui. E aí, dependendo do tratamento, esse cara já meio que prepara ele, né? Ele já sabe que é não tinha aqui. Tem um touchscreen aqui, pronto. Né? Então, tinha aqui um touchscreen, esse cara gerou aqui uma interrupção que o cara pressionou uma certa região. O que que ele tem que fazer? Ele tem que ler aquele valor e salvar. Então, ele já meio que prepara a requisição e só envia para a CPU. Né? O processamento se torna muito mais rápido. Ocorre a interrupção ainda do programa? Ocorre, sempre vai ocorrer. Só que o tratamento dela acaba sendo muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais veloz. E aí é praticamente transparente para o usuário. Né? Você não percebe que está acontecendo um monte de coisa lá por baixo. Né? Você está digitando e para você a digitação é algo normal. Tudo bem aí, gente? Posso passar? Fechamos a parte de hardware. Então, o gerenciamento de entrada e saída na primeira parte de hardware envolve tratar a interrupção, endereçamento, interface, e barramento de entrada e saída. E acho que eu esqueci a parte inicial, que era os componentes, sensor de atuadores. Tá? Pode falar.
Esse controlador ainda é passado pela Southbridge? Esse controlador, eu estou achando que ele fica vinculado à Northbridge. Eu acho que ele não fica na Southbridge. Essa é uma pergunta boa. Se ele fica vinculado a Southbridge ou a Northbridge. Porque como ele é, ou será que ele não fica em não? Acho que ele deve ficar na Northbridge para poder atender todo mundo de uma vez só, tá? Boa pergunta, Doralismo. Essa é uma pergunta que precisa ser anotada e eu preciso pesquisar aqui, né? Agora você me fez uma pergunta legal. Eu estou achando que ele fica perto, tá? Perto, se ele não ficar dentro, ele fica perto da Northbridge, na placa-mãe. Estou anotando aqui. Vou já procurar isso aqui, tá? Certo. A gente muda, então, chaveia agora para a parte do software, né? Como é que o SO entende ou planeja a ideia da gerência de entrada e saída, né? Então, a primeira coisa é que o SO ele tem que oferecer, obviamente, acesso, né, forma de se comunicar com os dispositivos periféricos à entrada e saída, de forma eficiente, de forma rápida e confiável, né? E mesmo que cada dispositivo tenha ali a sua forma de preparar a sua interface, né? De usar a interface, de definir a interface e modo de operação. Então, como é que o SO faz isso? Então, a solução que os caras acharam foi assim: vamos embora permitir que o núcleo do SO consiga interagir com códigos, também meio com cara de núcleo, dos dispositivos, os famosos drivers, né? Então, assim, o exemplo clássico é isso aqui, ó. 70% das 20 milhões de linhas de código do núcleo do Linux, do 4.3, elas são de drivers de dispositivos de entrada e saída. Então, o núcleo do SO, de fato, é 30%, é 6 milhões de código ali. Os outros 14 milhões de linhas de código, são de drivers para fazer o controle de dispositivos, né? Eu sou de uma época que eu instalava driver por driver, né? Eu vou iniciar a minha máquina aqui, vamos embora lá, vamos instalar o driver do disco, e pá, instalava. Agora eu enxergo o disco, agora vamos embora colocar o negócio pro disco, vamos colocar o driver do teclado, né? Isso é uma coisa que não existe hoje, o SO vem com tudo. Vem com uma pilha de device drivers já, os mais usuais, né? Os mais conhecidos, digamos assim, só quando algo é muito novo ou que não usa um driver padrão, que tem uma função padrão, que você instala um driver novo no seu dispositivo, tá bom? E aí, beleza. Então, se a ideia foi essa, foi agregar ao núcleo do SO, né? Agregar ao SO, e não ao núcleo, agregar ao SO código para poder controlar o software que controla o dispositivo, esse negócio vira a casa da mãe Joana, né? Se fosse, não, coloca o meu aqui, coloca o meu acolá. Não. Aí os caras vão dizer o seguinte: vamos organizar o nosso SO em camadas, né? Agora o nosso SO ele vai estar funcionando em camadas, onde eu vou ter as portas de entrada e saída, as interrupções, interfaces mais abstratas, digamos assim, né? Para que eu consiga de fato gerenciar todo o meu software que está vinculado à entrada e saída. Então, é basicamente isso aqui, ó. Nós temos, pensando lá em cima, na aplicação, no usuário, um usuário com um editor de texto, né? E eu tenho aqui um usuário que está vendo e-mail também. Na ponta de baixo tem um hardware. Então, eu tenho aqui um disco que usa um controlador do tipo SATA, né? Eu tenho um Blu-ray, um CD, um DVD, que usa um controlador ATAB, eu tenho placa de rede, eu tenho placa de Wi-Fi, tudo bonitinho aqui, né? Aí eu tenho para cada dispositivo desse o meu driver, né? Então eu tenho um driver do Wi-Fi, um driver para Ethernet, um driver para CD-ROM e um driver para SATA, né? Aí eu tenho uma interface aqui no próprio SO, né, ó, que serve como interface genérica para o gerenciamento de disco, uma interface genérica para o gerenciamento de rede. E aí aqui eu tenho os tipos de arquivos, né, de file system, por exemplo, que eu vou utilizar para poder armazenar essa minha informação, para ler a informação,
FAT, NTFS, EXT e assim vai. Assim como eu tenho protocolos de rede aqui que vão ajudar a informação, TCP/IP, UDP, aquele negócio todo. E aí eu vou ter aqui chamada de sistema, né, syscalls para arquivos e chamada de sistemas para rede. Tá? Então, assim, o meu software que vai gerenciar entrada e saída, ele está literalmente organizado em camadas. Então, da parte de software mesmo, do núcleo, os drivers aqui de cada dispositivo, e em cima dele uma interface mais genérica, né? Não daria para cada file system saber qual é o código, não. Tem um cara que converte para algo muito mais genérico, e aí tem funções mais específicas, né, para tratar entrada e saída, armazenamento, né, entrada, escrita, leitura, e eu tenho as chamadas de sistemas que de fato fazem isso aí. Tá bom? Então é assim que vai ficar organizado o software, né, o nosso SO, para esse, né, para essa ideia de entrada e saída funcionar. Aí, para esse funcionamento ficar melhor ainda, os caras pensaram em classificar os dispositivos. Então, eu tenho classes agora para gerenciar, para que o software identifique melhor o dispositivo. A primeira classe são aqueles que são orientados a blocos. Então, o que eles fazem são operações de entrada e saída de dados feitas na base de bloco de bytes. Então, o cara manda bloco para um lado, bloco para o outro, bloco para um lado, bloco para o outro. Disco. Disco, principalmente, é um cara que trabalha com a ideia de bloco. Caractere, né? O cara manda bit não, byte por byte ou bloco de byte, mas blocos de tamanho variáveis. Teclado, mouse e assim vai. Rede, então, aqueles que eles são orientados a bloco, né? Eles funcionam com a ideia de blocos, e os blocos dos pacotes de rede são os pacotes, só que eles têm endereços, né? Enquanto os blocos, cada bloco só vai subindo, nesse caso ele tem endereço, né? E a saída da informação, ela tem que ser sequencial, ou a chegada, né? Chegada ou saída, para que a gente consiga tentar manter a ordem e a informação não se perca ou mude de alguma coisa. E por fim, os que são gráficos, aí eles são uma classe de independente, porque eita, o negócio pegou aqui agora. Né? Porque eles de fato atuam, eles não vão dizer que eles atuam em blocos, eles atuam em fluxos, né? É algo mais diferente, tá? E assim, o foco maior é a renderização de conteúdo, que é muito conteúdo. Então, não vai na base de pacote, né? Não vai como um bloco, vai como um fluxos, como um fluxo de tamanhos variáveis e de acordo com a operação que ele está fazendo, tá? Mas via de regra, o SO vai tratar os caras com essa visão. Eu tenho dispositivos que são orientados a blocos, a caracteres, de redes e dispositivos que trabalham com a parte mais gráfica ali. A gente tinha mostrado ali em cima, naquela figura, de como é que estava a organização. Então, a primeira camada que faz a ligação do núcleo do SO com o dispositivo mesmo, com o controlador do dispositivo, é o driver, né, o device driver, o driver de dispositivo, ou somente driver, né, e aí é aquela coisa, cada dispositivo tem o seu driver. Cada fabricante fornece o driver do seu dispositivo. Ele pode ter um driver mais genérico, ou ele pode literalmente ter um driver para cada tipo de dispositivo. Né? Então, assim, é que funciona muito comumente. Acho que vocês não chegaram a trabalhar com placa de rede ou fazer configuração, que eu acho que hoje isso não acontece mais, mas era assim, eu tinha um PC e eu queria colocar uma placa de rede agora Fast Ethernet, que era 100 megabits por segundo. Aí comprava a placa da Realtek, acho que era a maior fabricante de placas do mundo naquela época, lá, anos 90, e aí tinha que instalar o driver daquela placa de rede, modelo XYZPTO. Se colocasse um driver genérico, era capaz da placa não funcionar. Aí tu tinha que instalar o driver daquele dispositivo certinho ali para o negócio funcionar. Acho que hoje, só quando você instala algo muito novo ou um dispositivo não muito usual, que você faz a instalação de device driver, ou quando ele atualiza para algo mais novo, mais moderno. Então, basicamente, o que o device driver faz ele tem 3 funções básicas.
uma função que é a de manipulação de eventos, né? Event handling aqui. Então, assim, o controlador, o dispositivo está lá, o teclado está lá, né? Alguém pressionou uma tecla, gerou a interrupção lá. O controlador de interrupções joga isso pro SO, sai de hardware e vai para SO, digamos assim. Tem lá um controlador também, né, um manipulador de requisições, de interrupções que está lá no kernel do SO, e esse cara vai dizer, isso aqui veio para o teclado, então eu vou acionar o driver do teclado. O driver do teclado chegou para ti um evento, aí trata aí, então a primeira função é tratar esse evento que chegou para ele. Aí, depois que ele tratou esse evento, ele vem para a parte de gerenciamento de funções. Aí ele vai saber o que ele vai fazer, se ele vai receber informação, enviar informação, fazer configuração, sei lá, ajustar energia, erro, algo do tipo lá. Né? E aí ele interage diretamente já com o device driver, né? Com o controlador mesmo do dispositivo lá, com o controlador do dispositivo, desculpa, através das portas. E também tem uma função de entrada e saída de informação. Né? Então, também tem aqui. Então, qualquer driver ele vai manipular os eventos que recebe, gerenciamento de funções e também a manipulação aqui de dados de entrada e saída. Então, vai sempre funcionar nesse padrão aqui. Tranquilo, senhores? Beleza. Então, quais são as estratégias, né, que os device drivers, que os drivers de fato, né, vão ou podem implementar para poder interagir com os seus dispositivos. Né? Então, assim, o driver está ali, lá no SO, e ele precisa interagir de fato com o dispositivo real. Né? Ele tem que enviar informação, receber informação. Então, como é que ele vai fazer isso aí? Se eu não me engano, tem duas estratégias. A primeira estratégia, né, é a mais simples, né, é aquela ideia de fazer ali uma varredura. Você varre para tentar descobrir quais são as portas que estão disponíveis aí no teu dispositivo. Né? Então, assim, o driver ele vai pedir uma operação para o controlador do dispositivo, né, usando ali uma porta de controle ou uma porta até de entrada de dados, né, na interface que ele já conhece ali, e ele vai aguardar que essa operação seja concluída. E aí ele fica monitorando, varrendo todas as portas, né, de status, né, todas as portas de saída, dependendo do caso também, para ver o que foi respondido ali. Então, assim, funciona assim, é mais ou menos um broadcast, né? Eu peço uma informação para o meu controlador e o controlador ele pode responder num grande broadcast, eu sou obrigado a ficar ouvindo cada porta disponível do meu dispositivo para que eu consiga obter a informação que eu solicitei. Tem mais ou menos essa ideia, é uma ideia de espera ocupada, né, que a gente viu lá na ideia de processo. Né? O driver está aqui, né, então ele faz ele está lá ocupado, sem fazer muita coisa. Né? O controlador está aqui, o dispositivo está aqui, o firmware que está no controlador está ali. Né? Ele verifica se esse cara está ocupado, né? Ocupado ou não, como ele não está ocupado, o driver está aqui meio que esperando algo acontecer para ele. E aí, então, aí, ó, tu está disponível, me envia informação. Aí ele vai enviar a informação que ele está esperando ali. Né? E aí esse cara recebe a informação, né? O conteúdo que foi solicitado para ele, e ele fica de novo nessa espera ocupada. Né? Enquanto o cara não liberou para ele ali, ele está lá esperando a informação, desculpa, enviando informação, estou falando besteira, né? Fica aí enviando informação. Enquanto ele não recebeu uma resposta, né, aquela ideia do three-way handshake, se alguém tentar de novo pedir para ele uma outra informação, ele vai dizer que ele está ocupado. Ele está ocupado porque ele não recebeu ainda confirmação de que o conteúdo que ele enviou foi, que é o ACK aqui. Então, assim, ele está enviando informação. Enquanto ele não recebe uma resposta, um ACK de volta, ele é considerado como ocupado. E aí, se o cara perguntar, ele diz, eu estou ocupado, eu não consigo falar contigo, não. Chegou um ACK, enquanto o ACK não tiver aqui, ó, o ACK não foi enviado para ele aqui, ele não pode de novo trabalhar. Ah, opa, chegou um ACK, o cara confirmou que recebeu a informação, agora eu posso trabalhar e aí eu consigo receber. Tá? Então, assim, eu fico esperando o controlador
ficar livre, digamos assim, o controlador ficou livre, ele me deu o ok, ele está 0 agora, eu faço o envio da informação, byte a byte, tudo bonitinho ali, e só continuo enviando, só posso enviar mais coisas quando eu recebo o ok, o ACK, o reconhecimento, digamos assim. Aí recebi o reconhecimento e agora eu posso enviar mais informação também nessa ideia aqui de varredura de pooling. A outra ideia acho que é a ideia melhor, que é a ideia mais eficiente, de fato, de todas, é eu pensar nessa minha interação com o dispositivo através de uma interação controlada por eventos. Né? Para que eu vou ficar esperando o negócio, se eu posso, né, fazer uma requisição para o meu dispositivo, né, eu faço a requisição, suspendo o fluxo de execução, né, libero o processador para poder fazer uma outra coisa, e aí eu consigo trabalhar com o meu dispositivo sem nenhum tipo de problema. Então a intenção é, quando o dispositivo ele estiver terminando de processar uma solicitação qualquer ali, né, o seu controlador ele gera uma nova requisição, né, uma requisição de interrupção, para dizer assim, ó, driver, agora eu estou aqui pronto para trabalhar de novo, hein? Quer falar comigo? Então, eu estou sempre avisando que eu estou disponível através de eventos, que são as minhas interrupções. Como é que esse cara vai funcionar? Está aqui de novo, né? Eu estava naquela ideia ali como é que é? Da espera ocupada ali, aí quando o negócio fica ok, é que eu consigo enviar a minha solicitação, a minha informação. E enquanto eu estiver aqui nessa ideia da espera ocupada, esse cara pode ser suspenso. A minha tarefa ela foi suspensa aqui. Mas aí o meu controlador ele ficou disponível, ele vai dizer assim, olha, o driver, avisa aí que eu estou disponível já. Então tenta trazer esse cara logo para ativa. Tenta fazer com que ele funcione logo, porque eu estou esperando aqui só ele voltar para poder receber a informação que ele tem que me enviar, ou para que ele possa receber a informação que eu quero enviar para ele. Tá? Então, assim, é muito mais eficiente do que ficar na espera ocupada, e se a espera ocupada acontecer uma interrupção, que nem foi mostrada aqui nesse caso aqui, tu já viu, o negócio vai embora, demora muito mais tempo. E já aqui não. Eu continuo com a ideia inicial, mas se acontecer uma suspensão, eu consigo avisar ao meu dispositivo, ao meu driver, que eu estou apto a funcionar e eu posso tentar, de alguma forma, melhorar o meu acesso ou adiantar o meu acesso àquele conteúdo. Para fechar, a gente tem a última parte de software vinculado à gerência de entrada e saída, que é o acesso direto à memória. Né? Então, hoje, qualquer computador moderno ele oferece isso, o famoso DMA, o Direct Memory Access. Né? Então, ele permite com que a gente faça transferências diretas entre a memória e o controlador do dispositivo, sem ter que gerar interrupção, fazer coisas muito mais complexas. Né? E o DMA ele permite tanto uma comunicação síncrona, aquela que foi feita pelo processador, o processador está pedindo para fazer troca de conteúdo, né, quanto uma comunicação que é assíncrona, que é o dispositivo que está gerando. Né? Eu tenho muita informação aqui e quero enviar esse negócio para a memória. Então, eu que estou gerando a minha requisição. Tá? Então, basicamente, o que tem é isso aqui. Né? O processador, nesse caso, é o processador que está gerando aqui uma requisição. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, eu quero receber um conteúdo. Né? Então, ele gera uma requisição de acesso direto à memória. Eu tenho um controlador físico, né, junto à MMU. Se eu não estou enganado, ele fica junto à MMU. Ele diz, ok, então vamos fazer esse tipo vamos transferir para ti essa informação. Então, eu passo essa informação agora para o meu controlador de disco, né, via barramento, obviamente, barramento de controle. Olha, eu estou querendo transferir tantos dados eu vou transferir para ti tantos dados que estão aqui em memória, beleza? Show de bola. E aí esse cara se prepara aqui, e aí faltou o 4, né? Eu vi que não tem o 4 aqui, tá? A memória, então, né, é autorizada a enviar o conteúdo para o disco aqui, tá? E aí, quando o disco, né, recebe todo o conteúdo, ou aquele bloco de conteúdo, né, o controlador de DMA ele diz, ó, processador, ok,
tudo feito, bonitinho, já foi gerado aqui, tudo certinho. O outro ponto é que o controlador pode dizer assim, ó, DMA, eu estou aqui com 10 GB para enviar aí. Aí esse cara vai gerar uma interrupção para o processador, por exemplo, processador, o controlador de disco lá quer te enviar 10 GB. Pode ser agora? Ele disse pode. Ele manda de novo a informação via barramento de controle, e aí o controlador faz o serviço inverso, que é enviar o conteúdo que está aqui do disco, aqui embaixo, né, até a memória RAM de uma vez só. Então, essa ideia de DMA, ela facilita o uso da memória e o acesso da memória. Então, quando eu preciso enviar grandes blocos de informação, seria inviável ficar gerando pequenas requisições ou transferindo coisas mais seguindo o fluxo normal, digamos assim, né? Tendo que passar da South Bridge para North Bridge, por exemplo. Então, se meu disco está aqui e ele é SATA, ele vai estar vinculado a South Bridge. E a memória está vinculada lá em cima a North Bridge. Né? Imagina fazer um de bloquinho. Não. Esse mecanismo ignora, digamos assim, o tratamento completo que seria dado e permite que o controlador do disco, né, ignore ali o fluxo de funcionamento da South Bridge, da North Bridge e chegue direto a um espaço de memória onde ele vai armazenar o conteúdo que ele está disponibilizando para lá. Tá bom? Senhores, fechamos esse conteúdo de entrada e saída, né, que era a primeira parte que vincula como é que é o hardware para entrada e saída e como é que é o software para entrada e saída. O outro material da aula de quarta-feira, ele trata especificamente de disco, né, que é o principal, assim, o dispositivo de entrada e saída mais interessante, né? Porque é ele que vai geralmente buscar acesso direto à memória, o fluxo de informações é muito maior e tem um monte de peculiaridade. Tá? Então, o material de quarta-feira é só sobre disco, né? Explicação de como é que funciona o disco e como é que você configura discos para ser mais eficiente. Tá? Esse é o conteúdo de quarta-feira e encerra o conteúdo de entrada e saída. Entrada e saída é, de fato, uma gerência mais simples e mais curta em relação a conteúdo. Tá? Então, eu já vou preparar aqui a aula de quarta, que é tranquilo também, é bem curtinha, não é nada monstruoso, e já vou preparar o quiz dos senhores também. Tá bom? Para já tentar na quarta-feira, já iniciar a aula quarta-feira com o quiz lá. Mas o material de disco é bem curtinho, tá? Não se empolguem muito não, porque de fato não tem muita coisa não. Tem muita coisa que tem lá, que na teoria você tem que ver na prática para entender melhor funcionando, mas a gente vai só dar uma visão geral do que está acontecendo ali. Tá bom? E amanhã, Adriano, tu me lembra, tá? Do arquivo lá de teste, senão eu vou esquecer, e amanhã eu já tento começar a fazer a correção do trabalho de vocês. Tá bom, gente? Dúvidas aí? Não? Tranquilos? Então tá. Então eu vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje, né? E aí assim que ela me liberar,